Boa noite a todos os irmãos, os que estão presentes aqui na nossa casa, os que estão nos assistindo pelo YouTube. Uma noite de muita paz, de muita harmonia, de muita luz para todos. Antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos, nós temos uns avisos. Em primeiro lugar, quem estiver com telefone, celular, faça o favor de desligar ou colocar no modo silencioso. Em segundo lugar, nós ainda estão abertas as inscrições para essa nova turma de IED, que é a Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Está funcionando às quartas-feiras, às 19 horas. Já está em funcionamento há 2 semanas. Mas se alguém ainda quiser se inscrever, poderá entrar. O facilitador é o Darcy, e no fim da sessão, pode chegar aqui na mesa para fazer a inscrição. Também nós estamos na campanha do novelo de lã, que temos trabalhadoras na casa que fazem roupas para crianças, cobertores, e agora até nos pediram meias para os idosos, então nós temos quem trabalhe na casa. Aquele que puder nos trazer um novelo de lã, será de muita valia para o inverno, que nem se iniciou ainda. Nosso muito obrigada a todos. Para iniciar os nossos trabalhos, preces do coração, nos diz assim: ó Deus, gostaria de estar aqui agora com o coração feliz. Gostaria de te dizer que amo todas as pessoas e que vejo a beleza das flores, mas não posso. Mesmo assim, não desisti da fé. Compreendo que isto passa mediante a tua influência, que, em forma de bênçãos, vier a envolver a minha cabeça e o meu coração. Para essa mudança, basta-me reconhecer sinceramente que tens existência real, que és de fato a alegria, a paz, a felicidade. Com esse objetivo, entrego-me a ti neste momento. Mentalizo as forças positivas do amor e da paz, penetrando em mim e higienizando o meu íntimo. Essa suave energia que age sobre o meu negrume interno, dissolvendo os recalques, os ódios, os medos, os ressentimentos, as ansiedades, as angústias. Por onde passa, transforma o mal em bem e me faz renascer a esperança em forma de novos pensamentos e novos sentimentos. Obrigada a Deus, muito obrigada. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. E livra-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, pois só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Neste momento, damos por abertos os trabalhos dessa casa, rogando do alto muita proteção, muita luz, muita inspiração para o nosso irmão que vai conduzir o trabalho da noite, a reflexão do Evangelho. Ramatiz. Meus irmãos, a reflexão de hoje é sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo.
uma passagem de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Quando querem colocar Jesus, como se diz, numa roubada, fazer uma pegadinha com ele para ver se ele dizia qual o mandamento que era o maior, para que assim pudessem colocar ele contra a lei de Moisés. Perguntaram para ele: mestre, qual o maior mandamento da lei? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele não para por aí. Ele diz: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Jesus reduziu os 10 mandamentos a 2, onde o amor é o tema mais importante. E eu vim, já desde que eu li um texto da Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, um trecho intitulado Ama-te Mais. Porque Jesus colocou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente, como doutrina espírita, essencialmente filosofia, nós precisamos nos questionar. Nós sabemos amar a nós mesmos? Não fazemos muitas vezes coisas que vão nos prejudicar? Quem age de forma a prejudicar a si mesmo não está se amando. Quando nós começamos a julgar o próximo, em vez de amar o próximo, nós estamos criando para nós pesos, carregando tipo uma mochila em que nós carregamos rancores, ódios, invejas e vários sentimentos que nós vamos colocando nas nossas costas. Então, esse texto da Joana de Ângeles, ele diz assim, o título, Ama-te Mais. Certamente não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso e envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando-se as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Tenha como intenção estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantém acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e como sabes que estás fadado à grande luz, porque Jesus disse, sede perfeitos como perfeito é o Pai. Ele disse também, vós sois luz. Então, nós vamos evoluir. Quando e como depende de nós nos modificarmos para seguir a harmonia das leis divinas. E a harmonia das leis divinas está no amor. Jesus falou que toda a lei e todos os profetas estão nesses dois mandamentos. O amor ao próximo, o meu próximo, seja ele quem for,
pode ser a pessoa mais criminosa do mundo. Ele está errado nos seus atos, mas não cabe a mim julgar. Esse irmão que ainda erra, ele está num aprendizado muito inicial ainda. Está numa situação em que os seus instintos estão mais aflorados do que a sua razão. Então ele erra. Mas nós não podemos nunca nos sentir superiores a ninguém. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer com que a gente possa ter com o outro um sentimento que depois aqui a gente ainda vai explicitar melhor, de não compactuar com os erros, mas também não ficar julgando. E Jesus foi claro naquela situação em que a mulher adúltera estava para ser apedrejada. E aí perguntaram, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu o que dizes? Ele parou, esperou o silêncio tomar conta das consciências ali presentes e disse, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Resultado, começaram a cair as pedras das mãos daqueles que iriam apedrejar, porque todos nós temos os nossos erros. Então, como que a gente vai atirar pedra no pecado de alguém, no erro de alguém, se nós também temos? Essas reflexões nas palavras do Cristo, elas são importantes não para a gente ficar somente repetindo, mas para a gente colocar, introjetar, como seguido diz a Marta, introjetar na nossa forma de ser, de viver, de pensar, de agir, de falar, para que essas palavras sejam norte para a gente. Jesus, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, é perguntado quem é o maior modelo e guia da humanidade? E a resposta, Jesus. Voltando ao texto da Joana de Ângeles, ele diz, mantenha acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações, e sabendo-te fadado a grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem. E aí tem escolhe a melhor parte. A maioria de nós, quando está passando por alguma situação negativa, expressa essa forma de sentir, muitas vezes até na sua postura física. E aí eu vou ficar um pouquinho de perfil para vocês verem o seguinte. Quando a pessoa anda cabisbaixa, anda triste, até a postura física da pessoa, ela, tudo que vai fazer é um peso, é difícil, ela se dobra. Quando a pessoa está de bem, ela fica com uma postura ereta. E a postura física e a postura moral e espiritual, elas têm a ver. A fisiologia mostra isso. Se a pessoa se deixar cair os braços, se arrastar, o próprio físico influi no psiquismo. Não que a gente tenha que andar de nariz empinado, olhando para os outros como que se fosse grande coisa na vida. Não, não é isso. É não ficar se dobrando
tanto física como emocionalmente, as coisas negativas da vida. Elas acontecem e nós precisamos aprender a enfrentar. Uma doença que a gente não esperava chega e aí, ai meu Deus, não é para a gente ficar se dobrando. Hoje, a medicina tem recursos para muita coisa que há alguns anos atrás não tinha. Então, vamos buscar aquilo que é como disse Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos dar à medicina aquilo que a medicina pode nos dar e vamos dar ao nosso psiquismo, a nossa elevação espiritual, aquilo que as palavras de Jesus podem nos dar. O tema da nossa Semana Espírita ainda está ali. Ó. Levanta-te e anda. Muitas vezes a gente fica estagnado, parado, e não busca se melhorar. Por isso a última frase aqui, escolhe a melhor parte em tudo e supera as partes nefastas. Porque muitos de nós, muitas vezes, perdoamos certas coisas dos outros e não perdoamos a nós mesmos quando nós estamos fazendo alguma coisa errada. Nós ficamos nos punindo. É importante a gente ter clareza de que estamos fazendo alguma coisa errada? Claro que é importante. Mas nós não podemos ficar também nos punindo, porque, inclusive, tem um livro, me parece que é do Rossandro Klinger, Auto-perdão. A gente muitas vezes não se perdoa por certas coisas. E nós precisamos aprender a perdoar e a nos perdoar também. Nos perdoar não é ficar passando pano quente por cima. Não é fazer de conta que a gente não fez nada de errado. Não. É reconhecer e mudar de atitude. Então, quando eu peguei esse tema, amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos nos últimos dias deste mês de maio, que era do Dia das Mães. E talvez, ou com certeza, aqui na Terra, o amor mais próximo do amar o próximo como a si mesmo seja o amor de mãe. Porque, possivelmente, muitas mães, elas até se doam e amam mais os seus filhos do que a si mesmo. Porque se sacrificam e muito por eles. E nós, como espíritas, como reencarnacionistas, que já passamos por várias encarnações, umas vezes como homens, outras vezes como mulheres. Essas experiências são importantes para que a gente vá fazendo com que o espírito tenha essas experiências e a gente vá moldando, como tem um livro do Jason de Camargo, que foi o presidente da FERGS, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele escreveu um livro,
educando os sentimentos. Então, as experiências que a gente vai vivendo, a gente vai educando os sentimentos. E esse capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, ele tem três comunicações de três espíritos que fazem, dão instruções sobre esta questão do amar ao próximo como a si mesmo. E também eu peguei duas mensagens, e possivelmente o tempo não vai ser suficiente, mas duas mensagens do Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, que também dizem muito a respeito desse tema. Então, eu vou me ater, por enquanto, a essas mensagens e depois vou citar os itens do Evangelho. Uma das mensagens se chama A Melhor Parte de Amar. E aí ela fala da relação familiar, que diz assim: as declarações de amor revelam muito do que vai na nossa alma. Por vezes, essas declarações nos descrevem com perfeição. Elas contam se nós somos possessivos ou ciumentos, e se nós deixamos espaço para o outro crescer também como indivíduo ou não. Por exemplo, quando nós somos enfáticos demais e dizemos: eu preciso de você, eu não consigo viver sem você, nós revelamos, mesmo sem querer, que o nosso amor, que aquilo que a gente está dizendo que é amor, na verdade, é muito mais carência do que doação. Amar o outro, tendo como razão e sustento esse amor, tudo aquilo que o outro nos dá, tudo aquilo que a gente recebe do parceiro, é certamente um amar frágil, que não pode se manter por muito tempo. Basta que o outro não nos forneça mais aquele apoio, aquele carinho, aquela atenção, para que aquele grande amor desapareça. Nós, nesse ponto do querer que o outro venha nos trazer o bem, trazer felicidade, nós lembramos de um filósofo antigo, grego, Epicuro, que disse que todo ser senciente é aquele que tem sensações e sentimentos. Os animais têm só sensações. O ser humano tem sentimentos. E todos nós, sencientes, animais, e a nossa parte animal também, todos nós queremos o que há de melhor para nós. Queremos busca do prazer e fugir da dor. Isso é uma lei natural. Todos nós sempre queremos buscar o que há de melhor para nós. Mas aí está a razão e a essência do egoísmo. Nós queremos o melhor para nós e botamos entre parênteses o resto que se exploda. Esse é o grande problema da maioria da humanidade. Cada um quer para si o que há de melhor. E é aquele velho ditado popular:
cada um por si e Deus por todos. Cada um que se vire. E isso contraria aquilo que Jesus nos coloca. Que nós devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. O próximo também tem o mesmo desejo que nós, de ser feliz, de ter alegrias, de ter suas expectativas alcançadas. Mas indo mais adiante, nessa mesma mensagem do Momento Espírita, a melhor parte de amar, o título da mensagem é a melhor parte de amar. E aí eles colocam uma frase bem marcada. A melhor parte de amar é ser o alguém para outra pessoa. Eu quero ser esse alguém, o seu alguém. Isso é totalmente compatível com o verdadeiro sentido do amor maduro. E aí, mais adiante, porque não dá para ler toda a mensagem aqui assim, amar precisa vir antes do ser amado. Repetindo, amar sempre precisa vir antes do ser amado. E aí a gente lembra de Francisco de Assis, na sua prece, que eu procure mais amar do que ser amado, porque é dando que se recebe. Porque muitas vezes nós queremos receber amor, mas o que nós damos em troca? Essa avaliação, só a nossa consciência pode dizer. Eu estou dando aquilo que eu quero receber? São reflexões importantes. E aí uma outra mensagem do Momento Espírita que diz: como nós vemos o outro? E já começa com uma frase muito interessante. Diz assim: nós não vemos os outros como realmente são. Nós vemos os outros como nós somos. E eu já usei essa metáfora mais de uma vez aqui. Se os vidros dessa janela aqui forem vermelhos, com a luz do sol, o que vai entrar aqui é uma luz vermelha. Se os vidros forem verdes, a luz que vai entrar aqui é verde. Se ele for amarelo, a luz que vai entrar aqui é amarela. Se ele for transparente como é, a luz vai entrar branca com todas as nuances da luz solar. Agora, dizem que os olhos são a janela da alma. Se os meus olhos tiverem uma coloração vermelha, como é que eu vou ver o mundo lá fora? Vermelho. Se os meus olhos tiverem uma coloração azul na minha janela, porque a gente inverte a coisa. Em vez da luz entrar, vamos pensar na nossa forma de ver lá fora. Os olhos são a janela da alma. Então eu projeto lá para fora aquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu sou uma pessoa gananciosa, se eu sou uma pessoa invejosa, rancorosa, como é que eu vou olhar o meu próximo? Com amor, com bondade, com carinho, com amor? Não. Eu vou olhar com aquilo que eu tenho dentro de mim. Por isso essa frase importantíssima
nós não vemos os outros como realmente são. Nós vemos os outros como nós somos. E a psicologia é clara nisto. O erro que a gente vê nos outros e aquilo que a gente não suporta nos outros é algo que a gente não tem resolvido ainda dentro de nós. Por isso que a gente se incomoda com o que o outro faz. Porque não está resolvido. Se alguém xinga, faz coisa... E se eu não me importar com aquilo que a pessoa fez, não acontece nada. Agora, se a pessoa xinga e fala alguma coisa e eu me incomodo com aquilo, é porque não está resolvido dentro de mim. Não que eu seja superior ao outro, não. Mas é que eu ainda, e eu gosto demais do ainda, tenho dentro de mim ainda alguma coisa de inferior que não me permite superar aquela situação. Mais adiante. Toda vez que nós fazemos um julgamento, toda vez que fazemos uma avaliação de uma pessoa, estamos fazendo com os instrumentos que temos, isto é, com a nossa própria lente. Acontece que essa lente é complexa. Cada um de nós enxerga com a sua lente própria, com os seus valores, com a sua cultura, com aquilo que aprendeu. Os nossos óculos, a forma que nós temos de ver o mundo, tem um pouco dos óculos dos nossos pais, dos amigos que nós convivemos, do caldo cultural em que estamos inseridos. E alguns de nós temos lentes distorcidas, rachadas, quebradas, pois vivemos experiências que nos marcaram ou traumatizaram profundamente. Por isso, a nossa visão geralmente está afetada. Então, a forma como nós vemos o mundo é ditada para nós de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós. Os olhos são a janela da alma. Então, para a gente não se estender demais, porque eu já estou me estendendo demais, eu vou aqui para o final. Tem muitas coisas, a vida da gente é muito curta. Então não vale a pena a gente carregar sentimentos negativos na mochila da vida. A gente tem que aprender a ir descarregando os sentimentos negativos. E o que eu vou ler agora, a maioria de vocês já ouviu cantado. E como eu disse que a nossa vida é muito curta, no momento que a gente passar para o lado de lá, vai ter lá no cemitério o epitáfio, aquela pedra onde vai ter alguma frase. A vida é curta, nós vamos passar para o lado de lá, todos nós. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas todo mundo aqui vai morrer. Hoje, amanhã, não sabe quando. Mas a gente vai passar por isso. Quando, a gente não sabe. Então vamos procurar nos melhorar já. Não vamos esperar o epitáfio. E aí, epitáfio é a letra de uma música dos Titãs, do ano de 2011. E diz assim, para a gente pensar, vale a pena, quem quiser depois, ou botar a música no YouTube, ou ler a letra, e lendo bem devagar, como eu vou ler agora. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais
e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Então, que nós possamos, quando chegar perto desse momento em que nós seremos simplesmente um epitáfio e o espírito se desprenda, que nós possamos ter amado mais, ter chorado mais, ter vivido mais. Que a nossa vida possa ser um reflexo do bem que nós façamos aqui. Que Jesus nos ilumine para que esses dois mandamentos que ele colocou aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós possamos aprender a nos amar mais.